Oi pessoal, esse é mais um retorno aqui no Ministério dos Quadrinhos. Pouco a pouco eu vou retomando os quadros que definiam o canal. Com esse vídeo estou retomando o quadro Melhores do Mês. O nome é autoexplicativo, eu falo sobre os melhores quadrinhos que eu li no mês anterior, comecinho de fevereiro, falando dos quadrinhos que eu li em janeiro. Na verdade, nesse vídeo tem uma pequena diferença, que eu pego a última semana de dezembro, que é quando eu decidi retomar esse quadro, mas não dava para, com um quadrinho de uma semana, fazer um vídeo para os melhores de dezembro. Enfim, então pegando finalzinho de dezembro e janeiro inteiro. Tem quadrinho de tudo quanto é tipo, tem quadrinho brasileiro, tem quadrinho dos Estados Unidos, tem quadrinho do cenário europeu. Alguns dos quadrinhos brasileiros, inclusive, apareceram no meu vídeo recente sobre se gibi brasileiro presta, não sei se você viu esse vídeo, até recomendo, foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer, mas nem todos os quadrinhos brasileiros que eu vou mencionar aqui estão lá nesse vídeo. E tem muita coisa aqui no quadrinho brasileiro também. Vamos lá, em vez de ficar aqui fazendo essa introdução durante muito tempo, vamos começar. Vou começar com Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, o reflexo está pegando aqui, né? Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, volume 2, A Jornada do Leitor. O primeiro volume de Meta ganhou o prêmio Jabuti. E esse segundo volume, ele segue de perto os acontecimentos do primeiro. Então, a leitura do primeiro é necessária para a compreensão desse segundo, mas o segundo tem dois momentos. O primeiro momento deles é um personagem tentando matar o leitor. Ou seja, como eu já mencionei aqui no canal, é um risco ler esse quadrinho, mas é um quadrinho bem legal e que deixa a gente curioso para o terceiro volume. Vamos lá, saindo de quadrinho brasileiro, indo para um quadrinho de super-herói, vou mostrar isso aqui, Superman volume 11. Na verdade, ele está aqui não por causa exatamente desse número, do número 11. Esse número ele não tem nada que se destaque tanto em relação aos demais, mas por causa da mensal do Superman, que é para mim nesse momento o melhor mensal de super-heróis da DC. E não é um mix inteiro. Há duas histórias no mix, né? As histórias do John Kent, que inclusive está na capa aqui, que está substituindo o pai dele, aqui ele está encontrando Asa Noturna, e as histórias do Superman Kal-El, né? Do Clark Kent. O Clark Kent está no mundo bélico, liderando uma espécie de insurreição para libertar as pessoas desse mundo do domínio do Mongul, do tirano Mongul. Essa história de action comic, as histórias do Kal-El, as histórias do Superman tradicional, elas estão muito boas. As histórias do John Kent, elas estão assim, meio mais ou menos. Inclusive, nesse número aqui eu até achei legal. Mas o filé mignon, o que realmente é o ponto alto da revista, são as histórias aí ligadas à saga do mundo bélico. Não tem edição ruim, é tudo bem interessante. Vai ter vídeo em algum momento aqui no canal sobre essa fase que fala aí sobre o significado do Superman. Bom, fomos um quadrinho de super-herói, vamos para um quadrinho da Image, Departamento da Verdade. Já fiz vídeo sobre esse quadrinho aqui, elogiei bastante. É um quadrinho que lida com a questão das teorias da conspiração, mas é mais do que isso. É um quadrinho cuja premissa é que a realidade é definida pelas crenças. Ou seja, aquilo que a maioria das pessoas acredita é verdade. E existe um departamento do governo dos Estados Unidos que, tenta impedir que as teorias da conspiração, tipo Terra plana, tomem a realidade de assalto. É um gibi muito interessante, ao meu ver, bem inteligente, melhor obra do James Tynion que eu já li, gibi bem legal mesmo. Vamos agora para um quadrinho europeu, Corto Maltese sob o sol da meia-noite. O vídeo também já saiu aqui no canal. Isso aqui é a retomada das histórias do Corto. O Hugo Pratt, que foi o criador do Corto e autor de todas as suas histórias até então, faleceu já há alguns anos, e agora se decidiu fazer histórias do personagem com outra equipe criativa, no caso aqui é o Juan Dias Canales e o Rubens Pelerreiro. É um quadrinho que eu até mencionei no vídeo que eu falei sobre ele, que as partes são maiores do que o todo. A jornada é interessante, mas o mais interessante são os pequenos momentos, a apresentação de alguns personagens. Nessa história, o Corto vai ao norte da América do Norte. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Trem Fantasma, vale dizer o Departamento da Verdade sobre a Devir, Superman
pela Panini, né? E a Jornada do Leitor foi financiado pelo Catarse, mas sai pela Zarabatana. Bom, agora vamos para Juiz Dredd Essencial Necrópole. Galera que acompanha o canal sabe o quanto que eu curto o Juiz Dredd. Tinha bastante curiosidade com essa edição. Essa é uma edição que nós temos aí o Juiz Dredd lidando com uma grande ameaça sobrenatural nessa história aqui, a Mega City. Na verdade é um pouco mais complexo que isso. O Juiz Dredd ele está no exílio, ele está no exílio e algumas irmãs, na verdade assim, os juízes negros, eles são personagens que vieram de uma dimensão onde eles mataram toda a população do mundo. E agora eles querem fazer a mesma coisa aqui. Aparecem algumas personagens ligadas a ele que estão levando adiante esse plano e um ataque mortal à Mega City de cunho aí sobrenatural. Então tem essa situação do Juiz Dredd estar exilado e está acontecendo uma grande mortandade em Mega City. E aí, os juízes, parte da corporação policial está corrompida, é uma grande história de ação, mas é uma história que ela é bem inserida na cronologia. Das histórias que saíram nessas edições essenciais, ela também é fechada, mas ela é a que mais parece fazer a gente pensar um pouco para fora dela. Não recomendo dos essenciais do Juiz Dredd começar por esse. Talvez comece pela Guerra do Apocalipse, por exemplo. Mas é uma edição bem legal, entrou nas minhas melhores leituras. Vamos lá, tem uma edição que estava já há um tempo para ler, que é As Guerras de Wallace Wood. O vídeo sobre esse quadrinho não saiu ainda. Juiz Dredd Essencial da Mitos, As Guerras de Wallace Wood da Script. Bom, isso aqui é uma coletânea de histórias desenhadas pelo Hollywood, que na sua grande maioria saíram nas revistas de guerra da EC Comics. Essa EC Comics fez um grande, assim, ela é um marco na história dos quadrinhos dos Estados Unidos, com histórias de guerra, de ficção científica, com histórias de terror. E aqui nós temos uma amostra dessas histórias de guerra pelo traço de um dos grandes mestres dos quadrinhos. Recentemente saiu pela Veneta também uma edição, só que focada no roteiro do Harvey Kurtzman. Várias histórias daqui são roteirizadas pelo Harvey Kurtzman, mas aqui a seleção é feita a partir do desenhista. Edição bem legal, tem algumas histórias que realmente fazem a gente pensar. E muito interessante como é que o cara ele desenhava realmente muito e era muito detalhado em cenários muito diferentes. Aqui tem guerras medievais, guerras na antiguidade, guerras no contexto da Segunda Guerra Mundial, bem interessante, batalhas no contexto da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo. Tem também God Country, isso aqui o vídeo ainda não saiu, mas já vai estar até gravado, já vai sair. God Country também é um quadrinho da Image, feito pelo Donny Cates. Donny Cates, a galera deve lembrar dele, fez aí a fase no Venom, o atual escritor do Thor, os desenhos são do Jeff Shaw. Esse é um quadrinho bem interessante, para mim, melhor obra do Donny Cates. Dentre o que eu já li, isso aqui é o melhor. A história, ela fala sobre um senhor que tem Alzheimer e a família desse senhor, principalmente o filho dele, que tem uma dificuldade muito grande em lidar com a situação do pai. O pai tem surtos de violência. E, de repente, esse homem com Alzheimer, ele cai na casa dele uma espada toda poderosa. Essa espada é o deus de todas as espadas. Enquanto ele a porta, ele fica, são. Ou seja, ele recupera a sua mente, a sua família. Acontece que os antigos donos da espada a querem de volta. E aí, a trama segue. É uma trama de ação, mas no final é uma trama sobre relações familiares. Bem legal. Vamos lá. God Country e Fulu. God Country da Devir, né? Saiu pela Devir. Fulu é um quadrinho do Carlos Trídio e do Eduardo Risso. Quadrinho argentino. Deixa eu pegar aqui, que tem umas certas cenas de nudez. Hoje é legal mostrar aqui. Eduardo Risso, seu traço inconfundível, belo traço aí do Eduardo Risso. E aqui nós temos uma moça escravizada na África, trazida para a América, para o Brasil, e nós temos a sua fuga rumo à liberdade. É uma história com vários elementos fantásticos, é uma história sobre essa
ânsia por liberdade e o que se coloca no caminho disso. Belo quadrinho. E gostei muito da edição da Trem Fantasma, acho que é a primeira edição deles que eu leio, tem capa cartonada. Vamos lá, já foi quadrinho argentino, agora vamos para um quadrinho Disney, um quadrinho que o vídeo também está gravado já tem um tempinho, e é um quadrinho bonito, que é Uma Misteriosa Melodia ou Como Mickey Conheceu a Minnie. Isso aqui é uma homenagem à Disney, uma bela homenagem feita pelo Cousé, acho que é assim que se pronuncia, pelo Cousé. É uma bela homenagem às primeiras histórias da Disney. E, bom, o título já diz, né? Nós vamos ver como é que um dos casais, ou talvez o casal mais famoso da cultura pop, se conheceu e começou a namorar. Bem bonita a história e ela vai além desse relacionamento do Mickey com a Minnie. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Isso aqui é uma BD Disney, essa coleção que traz histórias franco-belgas, né? Histórias produzidas pela Glénat, lá na França, para os personagens Disney. Vamos lá, tem mais 3 quadrinhos. Tem Piratas do Cangaço. Isso aqui apareceu no meu vídeo recente sobre quadrinhos brasileiros. Nós temos aí personagens antropomorfizados e habitando um Nordeste que é mar. E, na verdade, nós temos nisso nós temos um pirata que está preso e vai ser morto, e nós temos diversos membros do antigo bando dele tentando libertá-lo, e cada um por motivos diferentes. É uma história bem legal, me surpreendeu. Esperava já bem, mas foi até melhor do que eu esperava. Achei bem legal. Hein? Vamos agora para outro, né? Para o penúltimo, que é Anjinho Além. Ah, não disse a editora que publicou isso aqui. Foi a Zapata Edições. Tem mais um quadrinho da Zapata Edições aqui. O último, né? Mas, vamos lá. Anjinho Além, quadrinho do Max Andrade. É um quadrinho que reimagina um anjinho, né? Isso aqui é uma Graphic MSP, e que trabalha muito bem o tema do luto. Não é a primeira Graphic MSP que trabalha o tema do luto, mas aqui o luto é trabalhado numa dimensão talvez mais visceral, na revolta em relação à perda. E isso a partir dos olhos de um anjo. História, assim, bem bonita, uma parábola que toca a gente, que traz sentimentos que são bem intensos. Aí, um belo trabalho do Max. Do Max eu já li Tour Challenge, já li também Elemento em Comum, que ele desenhou, e Anjinho. Cara, realmente é bom. E por último, mas não menos importante, O Último Assalto. Esse quadrinho aqui eu comentei no Universo HQ em resenha. É um quadrinho sobre boxe, mas é mais do que um quadrinho sobre boxe. É um quadrinho sobre boxe no contexto da periferia de São Paulo. E nós temos um rapaz que sonha em sair da situação que está, uma situação difícil. Ele é pobre, ele cuida do filho do tio doente, ele é órfão e cometeu um grave erro aí no seu passado. E ele sonha em, a partir do boxe, talvez ter um outro contexto de vida, né? Só que aí a realidade nem sempre colabora com os nossos sonhos, né? O quadrinho que discute a questão da meritocracia de uma maneira bem inteligente, de uma maneira bem profunda. O personagem, o protagonista é o forte. Belo quadrinho aí, realmente uma das grandes leituras desse começo de ano. Enfim, minha gente, são essas as minhas melhores leituras do mês de janeiro. Não esqueça de colocar aí o que você leu recentemente, que você gostou, que você curtiu. Não esquece também de dar o like no canal, de compartilhar o vídeo se você gostou dele. O vídeo tem essas listrinhas aí descendo, é porque já chegou a minha câmera nova que vai acabar com isso. Mas ainda não aprendi a mexer direito, né? Ainda não peguei o contexto de como é que eu vou gravar com ela aqui na sala. Mas enfim, logo esse problema aí já está resolvido. E vou lembrar você dos links aí na descrição, o link da Amazon, fazer alguma compra nessa loja, usar o link do canal, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Enfim, minha gente, curte, comenta, compartilha, link da Amazon que está na descrição. Paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.